Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um vídeo. Confesso a vocês que achava que eu iria gravar hoje somente o vídeo antes desse. Já tarde gravei a parte 80, que fala sobre os planetas. E a minha esposa me chamou para jantar, eu desci para jantar. E quando eu terminei de jantar, que fui escovar meus dentes, o Espírito de Deus falou para mim: sobe, que eu te darei mais uma mensagem sobre a escola do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu subi, peguei papel e caneta e o Espírito de Deus começou a falar comigo. E me disse sobre este assunto, a escola do Espírito Santo. Há muitas escolas, não é? O homem vai para o seminário, pretendendo ser um pastor. Digo a você, esta é a escola dos homens, que ensina a palavra de Deus, que ensina aquilo que eles entendem. Não tenho nada contra. Quanto mais estudarmos a Bíblia, melhor para nós. Quanto mais aprendermos com a palavra de Deus, mais conhecimento nós teremos acerca de Deus. Mas conhecer a Bíblia e conhecer Deus, há diferenças. Não se conhece Deus pela letra. Nós conhecemos Deus pelo Espírito Santo de Deus, que a Ele conhece as suas profundezas. Então, se você lê a Bíblia sem o Espírito de Deus, vai ser como um padre, uma freira ou qualquer uma outra pessoa que continuam dobrando o joelho para ídolos. Eles leiam a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia pelo Espírito Santo de Deus, é diferente. Como ler a Bíblia pelo Espírito de Deus? Você precisa aceitar Jesus, receber o batismo com o Espírito Santo e se encher dele. Aí você vai entender a palavra de Deus. Eu tenho um chamado para ser profeta. E por isso o Senhor me dá revelações de sua palavra. Eu tenho um chamado para ser profeta e por isso Deus fala: pegue papel e caneta que eu vou falar contigo. As palavras que você vai ouvir agora neste vídeo versa sobre a escola do Espírito Santo. Mas primeiro nós vamos ler 2 versículos. Um que está em Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21, que diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Se você ler esse texto, fala sobre Faraó, que Deus levantou para mostrar o seu poder no Egito. Aleluia! Então, esta palavra está dizendo que você não deve reclamar porque você nasceu desta maneira. Deus está dizendo que você pode melhorar. Porque se você tiver comunhão com o oleiro, o Deus criador do céu e da terra, ele poderá acrescentar o que você não tem. Ele vai te fazer entrar na escola do Espírito Santo. Aleluia! O outro versículo que nós vamos ler
Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21 também, que diz: ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar dessas coisas, você vai ver aqui, neste texto, em que nós temos que nos purificar. Bom, vamos à mensagem profética que o Senhor há poucos instantes me revelou. Como eu estava dizendo, tinha postado o vídeo A História de um Profeta, parte 80, desci para jantar e o Espírito de Deus, ao acabar de jantar, o Espírito de Deus falou: sobe que eu quero te falar sobre a escola do Espírito Santo. Então o que você vai ouvir agora é o que o Espírito de Deus me mandou escrever para colocar no YouTube e você aprender e ser edificado para a glória de Deus. Então vamos lá. Assim diz o Senhor: há muitas escolas, muitos ensinamentos, mas só uma será válida, a que eu chamar o homem para estudar. O meu Espírito é um exímio professor. Ele treinará o homem de acordo com o seu chamado. Quando um homem tem um chamado como servo simples, eu o treinarei combatendo o pecado e as dores. São dois inimigos do crente: pecado e dores. Vamos continuar. Quando o homem tem um chamado maior, eu treinarei de acordo com o seu espírito em capacidades e dons. Cada um tem um espírito, e este espírito, uns têm mais capacidade do que o outro, de acordo com os dons que ele recebeu. É as capacidades que o Senhor Jesus deu com a sua morte na cruz, que ele desceu às partes mais baixas da terra e também subiu, concedeu dons aos homens. Continuando, portanto, se um homem for chamado como líder, eu o treinarei a tal capacidade, dependendo do tamanho do rebanho que eu lhe der, para cuidar. Há muitos graus de pastor, como há muitos graus de profetas. Há muitos graus de presbítero, bispos e mestres, como também apóstolos, profetas e evangelistas. A este eu darei ensino variado conforme cada chamado. Um líder eu o capacitarei na honestidade. O fanatismo não faz parte desta escola, e sim o temor e o controle emocional. É importante o controle emocional, preste atenção. Tenho dado o meu poder a muitos, e eles não sabem o grau do meu espírito que estão sobre eles. Uns têm 4% do meu espírito, outros 5% do meu espírito. Somente uma sensibilidade terá. Os que têm 4% e 5% terá pouca acessibilidade do Espírito Santo. Mas presta atenção. Outros haverá muito mais que esta quantidade, pois somente ao homem santo e dedicado eu o farei possuir
mais de mim como 8, 9 ou 10%. Tudo vai depender dos graus de santidade que receberem. Imagine um homem vazio de mim. Não me serve para nada. Mas para um homem ser cheio de mim, bastará buscar-me e suportar a maior das escolas, a escola da santificação. É nesta escola que tudo será definido. Darei o meu plano a ele. Farei que conheça o seu chamado. E se mostrar interesse em mim, eu me revelarei a ele como apóstolo, presbítero, auxiliar, profeta, operador de milagre, dons de cura e revelações. Pois tenho mais e mais para dar ao homem dedicado. Tudo dependerá da sua dedicação a mim. Se és um evangelista, eu me manifestarei a ele como evangelista. E todas as coisas que lhe fará ganhador de alma, já estará em pauta de acordo com o seu grau de chamado, seja setorial ou mundial. Todo indivíduo chamado para tal suportará calúnias e estará evidente seu chamado. Todos os chamados para pertencer à minha escola ministerial deverá acordar cedo e prestar conta do seu chamado. Nenhum insubordinado será aceito, a não ser que se endireite e passe a ser obediente. Lembre-se, cada um irá estudar de acordo com seu chamado, que poderá levá-lo a graus de perfeição. Fazendo assim, será útil para todo o trabalho do meu reino na terra. Vamos meditar a respeito deste assunto nesta mensagem profética, porque aqui Deus nos dá esclarecimento. Bom, de minha experiência já observei, muitos são chamados e poucos escolhidos. Da mesma maneira, muitos são chamados ao ministério, mas esses que são chamados, uns poucos são escolhidos. Quem são esses? Aqueles que suportam a escola da santificação e saem aprovado. Na escola de santificação, aleluia, você vai aprender o porquê que você não pode usar isso ou aquilo, não pode falar isso ou aquilo, julgar um ou outro. Muita coisa você vai aprender e só vai aprender nessa escola mais profundamente quem permanece nela. Essa escola te fará um santo de Deus. E assim Deus poderá avaliar melhor a sua vida, te fazendo um evangelista especial, um profeta especial, um pastor especial, com um ministério forte e próspero. Bom, a mensagem profética me falou umas coisas profundas. Eu creio que você observou e nós vamos relembrar um pouco, né? Quando ele diz, quando o homem tem um chamado como servo simples, eu o treinarei combatendo o pecado e as dores. Essas duas coisas todo crente tem que ter. Ele tem que ter capacidade para combater o pecado e suportar as dores. Para andar na presença de Deus,
nós sofremos dores no nosso espírito, sabe? Aquela sensação ruim que nós dizemos muitas das vezes que é uma batalha espiritual. Isso traz dor no nosso espírito. Sabe, quando Jesus entrou em Jerusalém e ele viu a cidade destruída, ele ficou perturbado em seu espírito, agitado. Ele sentiu dor dentro dele por ver o que iria acontecer em Jerusalém. Assim é a vida do crente. É um constante combate. Combate contra o pecado e combate contra as dores. O crente tem que aprender a suportar o sofrimento. O sofrimento de uma espera, de uma resposta, de uma cura, de um milagre, de uma porta de emprego aberta. Ele vai ter que suportar dores. Existem pessoas que não é nem um servo simples, ele não serve para ser servo, porque ele não combate contra o pecado, ele não suporta dores. Quem são esses? São os reclamãos, sabe? Aqueles crentes que só vivem reclamando, reclama disso, reclama daquilo, e diz que está numa grande luta, uma grande batalha. Irmão, ora por mim, e a gente apelida ele, né, irmão? Ore por mim, só sabe falar, ora por mim, mas ele não ora por ninguém, né? Aí nós chamamos ele de quê? Irmão, 6 horas por mim, irmão 6 horas, entendeu? Esse é o apelido desse crente, irmão 6 horas, entende? Porque ele só vive pedindo para que ore por ele, mas ele não ora. Ele não combate contra o pecado, ele não combate contra a dor. Quando um homem tem um chamado maior, eu treinarei de acordo com o seu espírito em capacidades e dons. Então, como eu já expliquei, cada espírito tem uma capacidade, entende? Cada espírito tem uma capacidade. Você já viu aqueles homens de grande capacidade intelectual, né? Vamos lá usar na Bíblia. Salomão tinha uma capacidade intelectual de grande sabedoria. O espírito dele suportou essa capacidade. As capacidades que eu tenho, o meu espírito irá suportar esta capacidade. Mas Deus, que é criador dos espíritos, ele pode te dar um espírito mais capaz. Mas tudo vai depender da escola de santificação. Ora, na escola de santificação há testes, sabe? Deus vai permitir que Satanás se ande na tua vida. Vai permitir que o laço de Satanás seja armado no teu caminho para te jogar no chão. Mas você vai ter que passar na escola da santificação para galgar graus do seu chamado. Há pastores como um servo simples, ele é um simples pastor. Mas se esse pastor se dedicar a Deus e entrar na escola de santificação e se encher do Espírito de Deus, Deus capacitará esse pastor com os dons do Espírito Santo. E aí ele vai subir em graus diante de Deus, em capacidades, aleluia. Portanto, se o homem for chamado como líder, eu treinarei a tal capacidade dependendo do tamanho do rebanho que eu lhe der para cuidar. Então, tá vendo? Se você é um pastor que Deus te chamou para um rebanho pequeno, ele vai te dar uma capacidade para liderar o rebanho pequeno. E assim sucessivamente, conforme a capacidade que você receber de Deus.
Há muitos graus de pastor, como há muitos graus de profeta, há muitos graus de presbítero, bispo, mestre, como também apóstolos e evangelistas. Então, um profeta poderá crescer em graus como um apóstolo, como um evangelista, como um mestre, e assim vai. Aleluia! Este grau vai te conceder maior autoridade. Aleluia! Nestes graus, Deus lhe revelará coisas profundas, de acordo com a capacidade que Ele te dá. Por exemplo, um entendimento melhor na palavra de Deus, coisa que você não vai aprender no seminário do homem. Você vai receber revelação do Espírito Santo para compreender melhor aquele versículo, aquele texto e poder ensinar, assim como os mestres de Israel. Você pensa que qualquer um era mestre de Israel? Não. Aleluia! Somente aqueles que tinham dom para ser um mestre. A mesma coisa na igreja. Aquele que tem dom para ser um mestre, vai ser um mestre. Aleluia! Um líder eu capacitarei na honestidade, e o fanatismo não faz parte desta escola. Está vendo? O que Deus quer? Uma vez, estou me lembrando aqui, o Espírito Santo falou comigo: você não pode ser fanático. Você não pode ser desequilibrado emocionalmente. Você tem que ter o controle da emoção para que eu possa conferir você maiores dons e maior autoridade. Olha, o que você me diz? Jesus tinha quanto do Espírito Santo? A Bíblia diz que ele era pleno de Deus. Ele tinha ele era todo cheio do Espírito Santo. Ele tinha a quantidade toda do Espírito Santo. E você não vê Jesus falar em línguas, e você não vê Jesus pular, sapatear, rodar. Você vê? Você não vê. Essas coisas só vieram depois do Pentecoste, em Jerusalém, quando os homens disseram assim: olha lá, eles estão embriagados. Mas Jesus era pleno. Mas o que significa? O que eu quero dizer é que Jesus tinha o controle de suas emoções, mas muitas das vezes você vê Jesus abatido, vê Jesus triste, Jesus chorou, Jesus se comoveu. Aleluia! Então, o controle das emoções é importante para quê? Para não causar escândalo, para não trazer escândalo. E às vezes nós vemos pastores, certos apóstolos, certos líderes, tendo manifestação do Espírito Santo diante do mundo que não entende nada disso. O que eu quero dizer é que certas manifestações do Espírito Santo tem que ser com as portas fechadas, que só a igreja vai entender. Entende? Eu já vi manifestações do Espírito Santo que eu disse assim: meu Deus, só Deus faz isso. Eu vi um homem girar igual uma hélice de ventilador. Ah, meu Deus, eu parei para olhar, eu abri os olhos, eu me desliguei do clamor que estava sendo feito naquela hora e comecei a olhar para aquele irmão. Eu falei: meu Deus, se o Espírito de Deus está nesse homem, ele não vai tocar em ninguém, ele não vai cair. Irmãos, ele não tocou em ninguém e ele não caiu. Ele girou que nem uma hélice de ventilador. Ele girou. Uma certa vez eu estava no monte e o Espírito de Deus falou comigo: sabe o que está acontecendo, meu servo? Nesta hora eu estou batalhando contra Satanás e as obras das trevas. E eu via quando o irmão girava pelo poder de Deus.
Aleluia! É o sapato de fogo que você não pode suportar. Então, são manifestações do Espírito Santo que nós temos que ter controle numa hora que você não pode extravasar. É aí que você tem que ter o domínio próprio. Você demonstrando para Deus que tem um domínio próprio, você está sendo capacitado, você está demonstrando capacidade para crescer mais no seu ministério, no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer é o controle emocional, sabe? Porque as línguas são um sinal para o mundo. A profecia, um sinal para a igreja. Então, a Bíblia não diz que outras manifestações são um sinal para o mundo, somente línguas são um sinal para o mundo. Então, controle-se e fique nas línguas como um sinal para o mundo. Se o ímpio ouvir você falar em línguas, você não está fora da Bíblia, porque as línguas é um sinal para o mundo. Outras manifestações não é um sinal para o mundo, porque o mundo não vai entender, né? Disseram lá em Pentecoste, olha lá, estão tudo embriagados, eles se encheram de vinho, os crentes estão tudo embriagados lá, ó. Tá vendo? Será que foi um sinal para ele? Não, nós estamos ouvindo ele falar em língua, nós estamos ouvindo eles falar em língua disso, em língua daquilo, em língua que não é da nossa pátria. Isso foi um sinal para eles. Aleluia! E aí eles não puderam falar nada, porque na época do Pentecoste havia muito estrangeiro em Jerusalém. É por isso o Espírito de Deus se manifestou em variadas línguas para que os estrangeiros entendessem o que estava se falando lá. Você entendeu? O controle emocional é muito importante. Sim, eu posso chorar, eu posso gritar, mas a Bíblia fala tudo com decência e ordem. Mas eu digo, o que é decência e ordem para Deus? O que é decente para mim? Faz-se tanta coisa indecente na igreja, ninguém fala nada, não é? Aí quando vem o Espírito Santo fazendo um barulho grande, alguém, tem que ser com decência e ordem. Mas eu digo, o que é decência e ordem? Aleluia! Quando Deus visita uma igreja, Ele quer colocar a igreja da maneira dele, mas o problema é que os homens não entendem o que Deus está querendo. É por isso que nós temos que entrar na escola do Espírito Santo, para nós sermos capacitados a entender a Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer, porque senão nós vamos ver líder, um imitando o outro. Eu vou imitar aquele líder lá, porque ele fez isso, e a igreja dele cresceu. Não. Deus tem uma diretriz para você. Você não precisa imitar ninguém, não. O teu Deus é um Deus de novidades. O teu Deus é um Deus de grandes ensinos. Ele tem um segredo para te dar. Sabe? Deus tinha um segredo com Davi para derrotar o gigante. Sabe? E há quem diga que Davi, ele pegou 5 pedras. Hein? Ele pegou 5 pedras, mas ele só usou uma. E as outras 4? Diz que Golias tinha irmãos junto também. Então, Davi estava o quê? Preparado. Ele derrubou o primeiro gigante. Se viesse outro, ele ia derrubar o outro. Aleluia! Então, qual é o segredo disso tudo? O segredo disso tudo é ter muitas capacidades. Davi não só tinha capacidade para derrubar um gigante, ele tinha capacidade para derrubar 5 gigantes. Você tem que ter capacidade para derrubar 5 gigantes. Se for somente um, você está derrotado. Nesta vida nós enfrentamos batalha contra muitos gigantes. Aleluia! E o primeiro gigante que nós temos que derrotar somos nós mesmos, né? O nosso eu,
a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas vaidades, e aí você estará sob o controle na batalha contra Satanás, na batalha contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você prestou atenção nesta palavra profética? Medite nela e fique na escola do Espírito Santo para ser formado naquele chamado que Deus te chamou. E quando Ele te colocar na escola da santificação, persevere, vença, nunca diga não vou conseguir, jejue, ore, que você se torne um santo de Deus e que Ele te encha com o Espírito Santo, aleluia, com 8%, 9%, 10%, quer dizer, eu diria 80%, 90%, 100% do Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo, mas o problema é ser aprovado na escola da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, senão ninguém vai ver o Senhor. Entende? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.